mais falar de forma mais específica agora. Eu vou apresentar para vocês também o plano instrucional. Esse plano instrucional, eletrônica industrial, ele está um pouco diferente do que eu já fiz aqui, porque a gente foi recebendo instruções de como fazer ele, de algumas regras, tipo, no final da semana passada. Então, como eu já tinha preparado algo, me foi sugerido fazer diferente. Então, o plano instrucional vai estar um pouquinho diferente, mas de uma forma bem simples. Vocês estão vendo o PDF? Sim. Pronto. Mas de forma bem simples, o que já está certinho, é esse conteúdo com a semana. Então, nessa primeira semana, né, que começa hoje, no nosso caso, terça-feira, dia 25, até dia 30 do 8, nós temos que cumprir justamente todo esse assunto aqui, né, de 25, 30 do 8 e tudo mais. Tá ok? Então aqui, Okay. vou até confirmar a data, né? Até a próxima semana nós temos retificador trifásico, tipo, algumas datas eu tive que ir ajustando. Mas o importante é que eu vou disponibilizar aqui na semana, na nossa aula, o conteúdo por semana, né? O que a gente tem que ver na semana. Então, observe que tem duas coisinhas aqui que é para essa semana, que é para a próxima semana. Não, programado para amanhã, que amanhã já vai ser disponibilizado para vocês. Então, eu vou disponibilizar o conteúdo por semana. Então, tudo que for, observa as unidades, tudo que for colocando dentro das unidades, então, vai ser aquele assunto da semana. Então, é um assunto que vocês vão ver na semana. Essa primeira unidade, se você for olhar, cada arquivo desse que está aqui, ver material, não precisa ver material, já está aqui. Só tem um assunto, né? Aqui é a gravação e aqui é o PDF dessa escrita que eu faço na gravação. Porque você olha no PDF, visualizando o que está escrito lá, e você tem como se relembrar do que foi visto na gravação. Então, eu sempre salvo o PDF, né, daquela gravação que eu fiz. Então, cada conteúdo desse é só um videozinho de 10, no máximo de 20 minutos, se eu não me engano. Só que se a gente pegar, isso aqui é retificador de meia onda, isso aqui é retificador de meia onda, né? Esse aqui é retificador de meia onda com carro RL. Então, assim, tem vários tópicos desses que é do mesmo assunto, que é de retificador de meia onda, né? Na unidade 3 eu já vou fazer diferente. Eu vou agrupar em cada tópico desse todos os vídeos daquela mesma unidade, para não ficar muito tópico. Eu acho que foi isso que Vinícius se assustou quando ele viu a disciplina, porque, nossa, tem um monte de coisa lá, mas é porque cada tópico daquele era uma aula, um vídeo gravado, entendeu? Mas na unidade 2 eu vou fazer diferente, para não assombrar tanto. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente tem que cumprir as unidades. Então, o importante para vocês é as unidades. Então, unidade 1, nós cumprimos, a unidade 1 nós cumprimos antes da gente paralisar, que foi só a introdução da eletrônica de potência. Então, por isso que aqui só tem os slides de aula e esse questionário, que é mais uma revisão do que a gente já viu. Então, o importante que vocês entendam é que vocês precisam assistir às aulas e fazer as tarefas dentro de cada unidade dessa. Fora as unidades, o que é que eu vou ter? Eu vou ter aqui o tópico dessas reuniões síncronas, né? Pronto. Hoje, assim que eu receber essa gravação no meu e-mail, eu vou colocar lá no YouTube e vou colocar aqui essa aula, né? Essa gravação do dia de hoje. Então, nesse tópico aqui vai ter todas as reuniões síncronas, toda vez que a gente se encontrar para tirar dúvidas, ou que seja aula mesmo, eu vou colocar aqui nesse tópico. Então, esse tópico aqui vai reunir todas as reuniões síncronas da nossa disciplina. A unidade 1 tem o conteúdo da unidade 1, a unidade 2 o conteúdo da unidade 2, e assim vai sucessivamente, né? A unidade 3 só tem uns testes aqui que eu fiz. No curso de vocês tem um aluno, não sei se vocês viram, que é Marco Damasceno, que é o coordenador de eletromecânica. Na verdade, ele entrou com um aluno só porque a gente queria fazer um teste para eu até entender o que é que vocês visualizavam, entendeu? Então, ele está mais na disciplina para fazer isso, mas na próxima semana eu já vou retirar ele de como aluno. Eu coloquei ele como aluno porque eu fazia alguma coisa e dizia, Marco, visualiza aí, veja como é que você vê isso, do perfil do aluno, né? Tipo assim, da posição de um aluno, como é que ele estava visualizando a sala.
Então, por isso que ele entrou lá na disciplina, mas eu já resolvi muita coisa, vou retirar ele. E aqui embaixo tem esse material complementar que eu não vou fazer prova porque não faz parte, assim, do conteúdo programático da disciplina, mas são coisas que envolvem a eletrônica de potência, né? Então, foi algumas aulas que eu estava testando, que eu acabei gravando e decidi disponibilizar, já que eu estava fazendo esse teste e gravando. Então, tem uma aula aqui que eu falo sobre perdas nos semicondutores, né, que é um assunto da eletrônica de potência, apesar de não ser um assunto da ementa de vocês. Mas como é que a gente calcula essas perdas? De onde vêm essas perdas? Tem tipo de fonte e carga, que é um assunto bem interessante, que quando você vai mesmo para a eletrônica de potência, a gente sabe... Porque o conversor Book, por exemplo, que é um conversor bem conhecido, apesar da gente entender e estudar ele, porque ele é daquele forma? Porque necessariamente ele precisa daquele indutor. Aí a gente vai ver que nós temos fontes, tanto do tipo corrente como do tipo tensão, e temos cargas também, tanto do tipo corrente como do tipo tensão. E a gente não pode ligar fonte e carga do mesmo tipo. Então, se você tem uma fonte do tipo tensão e uma carga do tipo tensão, você não pode ligar esses dois elementos juntos. Você tem que colocar um elemento do tipo corrente no meio para fazer essa integração. Então é por isso que o conversor boost, por exemplo, ele tem lá uma fonte do tipo tensão, que é uma bateria, né, uma fonte CC, tem uma carga do tipo tensão, que você usa um capacitor, o capacitor é um elemento do tipo tensão, que é para poder deixar a tensão contínua, e no meio desses elementos você tem a chave, né, que vai fazer o chaveamento, e tem o indutor, porque o indutor é um elemento do tipo corrente. Então, para poder ligar a fonte a essa carga do tipo tensão, você precisa de um elemento do tipo corrente. Então, essa aula aqui eu só comento sobre isso. Essa aula aqui do conversor da modelagem, do conversor book, é uma aula que seria muito interessante se a gente fizesse uma parceria com a disciplina de teoria, né? Só que teoria é lá do terceiro período, né? Então, tipo assim, nem todo mundo está pagando teoria e eletrônica industrial ao mesmo tempo. Eu acredito até que seja pré-requisito. Mas é uma aula onde eu faço uma modelagem do conversor book, por exemplo, que dá para usar lá na disciplina de teoria, né? Como calcular os ganhos, né? E depois aqui eu calculo a função de transferência do conversor book, né? Eu faço o procedimento de como a gente calcula essa função de transferência para que seja aplicada, utilizando transformador de Laplace, né? Para que seja aplicada lá na disciplina de teoria. Então aqui também tem esse conteúdo, né? Complementar também. E aqui tem um detalhamento que na disciplina lá, né, eu só mostro que o valor médio é a integral e eu já dou o resultado, né? Aí nessa aula aqui eu gravei falando passo a passo, ou seja, como é que a gente calcula realmente essa integral. Então aqui é só uma aula resolvendo a integral, né? Resolvendo a integral. Então aí esses materiais complementares são materiais extras. Quem tiver curiosidade de assistir, curiosidade de ver, pode ir lá e dar uma assistida na aula e dar uma visualizada. Mas obrigatoriamente na nossa disciplina são apenas as unidades, né? Cada unidade vai ter alguma atividade avaliativa. Todas as atividades serão avaliativas. E aí, deixa eu botar aqui até para olhar a carinha de vocês. Nós não vamos ter aquela prova como se era no presencial. Tipo aquela prova escrita. Então, se você olhar, tem uma atividade lá que tem só 4 questões, que parece mais um exercício. Tem uma atividade lá que é um questionário, só para vocês responderem. Então, no laboratório, já vou falar sobre o laboratório. A gente vai fazer as simulações, né? De cada coisa que a gente fazer aqui, a gente vai fazer a simulação lá. Então, vejam bem, nós não temos aquele modelo de avaliação, né? A gente não vai fazer aquela avaliação naquele modelo de uma prova e tudo mais. Não, tudo vai ser esses exercícios. A minha intenção é de cada conteúdo que for passando, a gente ter algum exercício para o conteúdo ficar simples e resolver de forma rápida. Então, a avaliação ela vai ser gradativa, vai ser a cada conteúdo, né? E aí, no ensino à distância, ela tem uma característica que vai exigir muito de vocês, porque exige muito de disciplina, né? Você tem que ser muito disciplinar. Isso é uma novidade, isso é algo diferente. A gente pensa que é simples, mas não é. Não é tão fácil, não. Assim, você ser disciplinar, você ser acostumado, porque você vai estar no ambiente de casa, né? Tipo, eu sofro isso aqui na minha casa, né? Tipo, porque eu sempre dei expediente no Instituto Federal, né? Então, eu sempre tive esse hábito. Não, eu dou todas as minhas horas de trabalho do IF lá no IF. Então, é tanto que eu sempre estou lá de manhã e de tarde, todos os dias. Porque quando eu chegava em casa, né? Tipo, eu chegava em casa para estar em casa.
Então, eu não tinha hábito de ter, em relação ao IF, eu não tinha hábito de estar em casa e fazendo coisas do IF, né? Eu não tinha esse hábito, né? Eu fazia alguma coisa, tinha um deadline, uma prova para elaborar, uma prova para corrigir, algumas coisas a gente acaba fazendo no sábado, no domingo, né, e tudo mais. E quando a gente passa a trabalhar dentro de casa, existe um período de adaptação até você se acostumar que ali não é a sua casa, né? Porque tem uma cama do lado, tem a geladeira logo ali, tem um bebedouro logo ali do lado, né? A geladeira que você bebe água, tem o seu entretenimento que você faz na sua casa, seja assistir vídeos, Netflix, seja lá o que danado for, né? Tem os seus amigos por perto. Então, assim, em casa tem muita distração. E o ambiente faz toda a diferença. Beleza? Então, assim, Vinícius, essa novidade, né, que vocês estão sentindo, vocês vão ver que elas vai durar aí em torno de uns 15 para 3 semanas para vocês conseguirem. Quem já não estava vindo fazendo essa rotina de estudo, 3 semanas, 21 dias em média, para vocês se acostumarem, entendeu? Para vocês se habituarem a estudar nesse novo modelo e ficar. É mais difícil. Mas depois você se acostuma, que você gera a disciplina, que você gera o ambiente de estudo, fica mais fácil, tá certo? Nós vamos precisar agora de uma relação muito sincera entre a gente, porque eu tenho consciência de que, como é novo também para os docentes, uma das coisas que eu acredito que vai acontecer é muita demanda para vocês. Muita demanda mesmo. Vocês vão ter muita demanda, porque cada professor vai ter a noção assim, do que está pedindo da sua disciplina, mas a gente não tem noção do todo, entendeu? Então, esse feedback aí, ele sempre tem que estar atualizado. Da nossa parte, da nossa disciplina, né, eu sempre sugiro que a gente mantenha esse diálogo o quanto mais cedo possível. Tipo assim, cara, não espere perder o prazo da atividade para dizer que está com dificuldade, não. Não espere dar merda depois para dizer que não fez porque sentiu dificuldade, não. Porque se der merda depois do prazo, eu não tenho muito o que fazer, tá certo? Então nós temos esse horário das aulas de forma oficial, mas eu deixo meu compromisso aqui com vocês que a gente pode marcar qualquer outro horário, inclusive à noite, dependendo do dia, né? Eu só preciso que a gente marque previamente, eu não tenho condições assim, a gente tá aqui, aí vamos se reunir agora, até porque eu faço parte de muita comissão e tá tendo muita reunião, mas se a gente combinar, a gente pode vir em qualquer outro horário, tipo, nossa aula é terça e quarta oficialmente, né, que é esse momento oficialmente que eu vou estar disponível para vocês, é terça e quarta, mas tipo assim, o prazo sempre é no domingo. Então chegou no sábado, professor, eu preciso de orientação para finalizar essa tarefa que o prazo de entrega é para domingo. Então se a gente combinar, tipo, combinar na sexta, a gente, inclusive no sábado, a gente marca um encontro para tirar dúvida e a gente tira a dúvida daquela tarefa, tá certo? Então avise com antecedência. Se tiver dificuldade em fazer os exercícios, avise com antecedência. Eu vou falar e vou repetir. Eu não sou da Polícia Federal. Eu não sou investigador. Eu não sou detetive particular. Então, assim, meu objetivo aqui não é investigar ninguém. Meu objetivo é fazer com que vocês façam a tarefa e entendam o conteúdo, beleza? Então, inclusive está gravado, quem assistir depois já vai ver isso e eu vou dizer abertamente. Eu estou nem um pouco preocupado se você vai estar colando ou não. Cara, eu não tenho essa preocupação, não vou investigar isso. Eu vou confiar em todos vocês. Então, assim, o que vocês mandarem para mim, eu vou entender que foi o que vocês fizeram. Isso eu estou me comprometendo com vocês, eu estou dando a minha palavra que eu vou agir dessa forma. Então, assim, a gente não está no momento de segredo. Então, nenhuma dessas tarefas é eu mandar para vocês e assim, te vira, peão. Se lasquem aí e façam só. Não. Eu estou aqui, inclusive, para orientar na resolução dessas tarefas. Então, por isso que eu digo, ó, tá com dificuldade de fazer a tarefa, cara, vamos fazer outro encontro, se esses não foram suficientes, de hoje, da terça e da quarta, se não for suficiente, vamos combinar algum outro horário, eu te oriento na véspera, te oriento faltando 10 minutos para você entregar essa tarefa, porque o objetivo é vocês fazerem a tarefa, tá certo? Ninguém precisa fazer nada escondido. Outra coisa, vamos usar a sala de aula, baixa no aplicativo que fica mais prático, para tirar dúvidas. Professor, tem isso aqui não. Inclusive, eu posso até gravar vídeos de tirando dúvida. Professor, estou com essa dúvida. Ah, então vou lá, eu gravo um vídeo explicando a dúvida, posto lá na sala, né, no mural,
em algum outro lugar e todo mundo fica dúvida. Entre vocês, podem estudar junto. Rapaz, você fez essa tarefa. A única coisa que eu peço, para o bem de vocês, é que não faça Ctrl-C, Ctrl-V. Tentem entender. Se não entendeu, você pode... Professor, Demarcos, professor, Vinícius me passou aqui a questão dele, eu estudei pela questão dele, mas eu ainda não consegui entender, não consegui fazer, porque aí a gente se reúne e a gente tenta fazer você entender, entender como é que faz aquela questão. Se vocês pedirem para mim, professor, me dê essa questão resolvida, eu passo para vocês. Pronto, eu sou um colega de vocês. Professor, você fez a questão 3? Eu disse, rapaz, eu fiz. Passa aí o leite para mim? Eu passo o leite sem problema nenhum. Aí você vai dizer, pronto, agora eu terminei a disciplina, o professor vai dar a prova e já a resposta. Eu acho que nós não estamos nesse momento de fazer isso. É um momento muito novo, nós temos que se adaptar e a nossa preocupação maior não é com merda de atividade. Eu vou fazer o corte, viu? A nossa preocupação maior não é com exercício, não é com atividade, não é com... Ai, meu Deus do céu. Cara, a nossa maior preocupação é com o aprendizado. Nisso a gente tem que estar focado. Cara, eu estou aprendendo. Cara, não interessa se eu tenho 0, se eu tenho 3, se eu tenho 2, se eu tenho 10. Cara, não interessa isso. A nossa preocupação é, cara, dá para aprender nesse formato? A gente consegue aprender dessa forma, né? É claro que eu não vou mandar a resposta porque o objetivo é vocês fazerem as questões, né? Mas, assim, o foco principal, pelo menos meu particular, é fazer com que a gente consiga aprender. Pronto. Prova, nota, homem, eu não tô nem aí. Eu posso receber 1000 reclamações de quem for. Pode me chamar de mãe, pode me chamar do que for. Mas eu não estou preocupado com isso, não. Então, assim, se vocês me pedirem, professor, resolva aí essa questão para mim, que eu não sei fazer, não, e eu quero entregar no prazo. Beleza, colega. Eu passo, entrego e te dou a nota, viu? Mas porque isso não é isso não é minha preocupação. A minha preocupação é que vocês aprendam, tá certo? Vocês tinham alguma dúvida em Eu tenho. relação a isso? Pode dizer, Vinícius. No Classroom já tem uma atividade, né? Escrita com as questões e tal. Isso. Aí eu queria saber como é que vai ser vamos dizer assim, a elaboração das respostas, porque elas pedem vários quesitos, elas pedem a resolução matemática, pede o gráfico, não é isso? Se eu não me engano, vou até abrir aqui Isso. para dar uma olhada. Eu abri aqui a atividade. Vocês estão Tá aberto visualizando? aí? Essa daqui, né? Eu tô. Deixa eu botar aqui em instruções. Pronto. Pronto. Aqui é interessante só para vocês saberem, essa rúbrica aqui, esses critérios, é só para vocês saberem o que eu vou avaliar, né? E aí foi bom você perguntar sobre essa tarefa, como vocês podem responder. Essa tarefa, ela pode ser respondida, né? Ela pode ser respondida direto nesse documento, porque na opção lá que eu escolhi, deixa eu voltar aqui. Eu acho que não visualiza aqui, eu acho que eu teria que vir aqui em editar para vocês verem essa informação que eu coloquei. Ó. Ok. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar, ler isso aqui. Ó. Cada aluno receberá uma cópia. Visualizaram? Uhum. Então, cada um de vocês vai receber uma cópia desse documento do Google Docs. Então, cada um de vocês já podem responder, colocar a resposta de vocês aqui dentro, né? Vocês podem colocar a resposta de vocês aqui dentro. E aí, quando vocês enviarem, eu já vou visualizar a resposta. Ou vocês podem responder no caderno, bater a foto do caderno, e quando vocês forem entregar a atividade, vocês fazem o upload desse documento que você dá foto, do PDF. Então, assim, onde responder, você tem a opção de responder onde você quiser. Beleza? Beleza. Mas agora no vamos caso explicar aí, os critérios de avaliação. Sim, pode dizer, Vinícius, diz. no caso aí tem as limitações do documento, né? Que fica mais difícil de você desenhar e Não, digitar os cálculos. Por isso que a forma de você entregar pode ser da forma que você achar mais, mais Conveniente, né? adequada, mais conveniente, né? Eu só disse aqui porque, assim, vocês podem editar aquele documento, né? Porque cada um de vocês recebeu uma cópia daquele documento. Então, assim, vocês podem editar como vocês quiserem. Vamos lá. Sobre esses critérios de avaliação, como é que vai ficar a nota dessa atividade? A nota não vai ficar quebrada, não. Eu venho aqui, quando vocês entregarem,
eu venho aqui, para cada tarefa que vocês entregaram, eu venho aqui e vou escolher esses 3 níveis de pontuação para cada um desse ponto, entendeu? Então, vamos lá. Toda atividade que for de responder vai ter essa rúbrica aqui, né? Vai ter esse padrão aqui de avaliação. Primeiro critério é a organização da resposta. Então, o que seria essa organização da resposta, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês, para eu explicar aqui. Compartilhar aqui bem rapidinho. Se você só bota a resposta tudo aleatório, se vocês botam a resposta toda aleatória, né? Tipo, ó, onde é que você vai fazer 10 pontos aqui? A resposta deve ser apresentada em uma sequência lógica com a devida escrita explicando a solução. Então, quando vocês forem responder, vocês precisam escrever a sequência de raciocínio. Por exemplo, vocês estão vendo aqui o quadro, né? Estão vendo, né? Pronto. Então, tipo, questão 1, né? Tu vai responder a questão 1. Então, a questão 1 não é só você colocar aqui, não. V0 RMS igual a 10 volts. Depois a corrente. Pronto. Isso aqui é sem organização, né? Nós precisamos, né? Essa parte da organização é você estruturar a sua questão, né? Primeira coisa, colocar aqui os dados da questão. Vou até pegar aqui esse exemplo da questão número 1. Deixa eu sair aqui de atividade novamente. Deixa eu botar aqui a questão número 1. Pronto, retificador de meia onda, carga resistível ligada a uma fonte de 50 volts e carga de 100 ohms. Pronto. Então, aqui na questão 1, né? Questão 1, retificador de meia onda, né? Você bota aqui de meia onda, bota o assunto, você pega aqui as informações, ou seja, a minha tensão de entrada, meu VI ou meu VS, como você queira chamar, de 50 volts, não é isso? E a minha resistência é de 100 ohms. Essa informação. A nossa rede, muitas vezes a gente precisa, para calcular algumas coisas, eu sempre falo, 377 vai ser sempre a nossa frequência, né? Lembrando que esse 377 é o nosso ômega, né? Ou seja, o nosso ômega é 2πf. Então, para 377, essa frequência aqui é de 60 Hz, que é a nossa frequência, 60 Hz. Então, aqui, ó, você colocou, tirou os dados, organizou aqui os dados, e aí ele vai pedir o item A, desenha o circuito do retificador. Então, você vai colocando na sequência, tá ok? Espera aí que eu recebi aqui uma notificação, deixa eu ver se já entrou na sala, ou se está esperando minha permissão. Fui eu, saí e voltei. Ah, tá certo. Pronto, então, questão A, circuito do retificador. Então, você vem aqui, desenha o circuito do retificador de meia onda. Quando você desenhar, você vai ter que identificar. Esse aqui é o VS, esse aqui é o diodo D. Opa. Esse aqui é o diodo D. Resistência R0. Tá entendendo? E aí você tem que fazer numa sequência lógica. E não responder tudo de forma aleatória. Quando você for responder a questão de cálculo, que eu acho que já é o item B, tensão média e RMS da carga. Pronto, aí você vai botar aqui, ó, calculando a tensão média. Então você bota, a tensão média é o quê? A tensão média é igual a tensão de pico, né, o meu valor de pico, dividido por quanto? Pi. Dividido por π, e dividido por 2 a RMS, igual, aí você bota tensão de pico, qual é o valor da tensão de pico dessa senoide? 50 volts, tá entendendo? Aí você bota aqui 50 dividido por π. Pronto, chega aqui no resultado, você bota a tensão média, ou seja, você tem que organizar de forma escrita o que você está fazendo cada coisa.
colocar só os cálculos, para eu chegar lá e dizer, essa aqui é a tensão média dele, né? Se você já bota aqui, pronto. Pede para desenhar. Aí faz de conta que você vai responder o seguinte, aqui eu desenhei, fiz só um diodo, uma resistência, pronto. Aí aqui calculou o V0, igual a 50 dividido por π, já botou o resultado, só fez um círculo assim. A corrente eu calculo aqui. Pronto, se for feito dessa forma, aí você não tem escrita, você não está indicando de forma escrita o que você já está fazendo. Então você já não vai, para esse quesito, agora deixa eu clicar aqui na rúbrica de novo. Para esse quesito aqui, você já não vai tirar 10 pontos. Né? Então, se você só fez cálculo, sem escrever nada, sem falar sobre a organização, então, de 10 pontos, você só vai tirar 5. Se não responder, obviamente, é o famoso 0. Né? Mas tem que colocar lá na escrita, tensão média, tensão RMS, corrente RMS, se for um jogo de equações. A equação é essa, a equação número 1, substituindo a equação 1 na equação 2, entendeu? Então, essa organização aqui é que a resposta ela tem que estar organizada, de forma sequencial. Professor, então obrigatoriamente eu tenho que botar a questão A, questão B, questão C? Não, não é isso. Você pode primeiro responder a D para responder a depois. Mas deixe que você apresente seu raciocínio lógico, entendeu? Respondi o item A, não, respondi o item D. Então você bota lá o D, respondendo, atenção, para depois voltar a responder o A. A sequência lógica não é uma obrigação de você responder os itens na sequência. Mas é a mesma forma que você está pensando, você tem que escrever para que eu compreenda qual é o seu raciocínio e eu acompanhe justamente essa solução. Então, assim, se você só botou cálculo, sem nenhuma escrita, então aqui você já perdeu 5 pontos. Dos 100 pontos totais, você já perdeu 5, porque aqui só tem 5. Tá certo? Aí, para cada questão, o que é que eu avalio? Né? Se a questão tiver... Se a questão número 1, todos os itens, tiver com a sequência certa, com as equações corretas e a resposta certa, então cada questão vale 20 pontos. Então, na questão 1, você apresentou todas as equações, você apresentou todas as respostas certas, você tirou 20 pontos, porque a questão 1 vale 20 pontos. Se você só botou o resultado, o raciocínio, mas não apresentou a equação, não indicou de onde veio aquele resultado, mesmo estando tudo certo, aí você só vai tirar 10 pontos na questão 1. E se você responder tudo errado, então é 0 ponto. Então, na questão 1, ou você tira 0, ou você tira 10, ou você tira 20. Beleza? Beleza. Estão compreendendo? Só tem esses 3 pontuações para a questão 1. E aí segue para as outras questões também. Questão 2, no máximo 20 pontos. Se apresentou, pronto. Aí uma coisa você fala assim, professor, mas, tipo, se eu errar, é como eu falei para vocês, o foco agora, eu não estou preocupado nessa questão de prova, como se você estivesse lá na sala, fazendo uma prova individual, sem ninguém estar vendo. Não, cara, isso aqui é para casa. Vocês só tem um prazo de enviado, tá entendendo? Tipo, então vocês podem pegar, fazer uma questão hoje, uma questão amanhã, então assim, não tem porquê não responder todas as questões. Tipo assim, não tem motivo. Se tiver dúvida, professor, eu não sei como calcular a questão D, a gente se encontra, vai lá, até você calcular, tá certo? Então, isso é justamente essa rúbrica. Porque assim que vocês colocarem lá, eu faço essa marcação e vocês já respondem. Beleza? Quando a questão quando for questionário, como é o primeiro lá, aí o questionário lá, eu já marco a resposta certa e você já recebe o feedback assim que você termina o questionário. Tá certo? Os questionários, não se estranham. Professor, o questionário está fácil demais. Não. Como o conteúdo ele é à distância, qual é o objetivo do questionário? É só fazer como se fosse um roteiro de estudo. Então, realmente, o questionário são perguntas óbvias. Tipo, por exemplo, uma das questões que tem lá, o retificador é o conversor que converte CCCA, CACC, ou seja, são perguntas óbvias, porque os questionários, o objetivo dele é só fazer a sequência, tipo assim, para garantir que vocês visualizaram as aulas. Estão entendendo? Então, assim, o questionário é mais rápido de responder. As atividades, não. As atividades aqui tem alguma coisa de responder, alguma coisa para
para pesquisar, para escrever, né? No caso do laboratório, simulação. Então, o laboratório vai ser só simulação. Então, a simulação de quê? De uma dessas questões das atividades. Beleza? Então, o conteúdo teórico do laboratório a gente vai visualizar aqui. Então, quando for lá para o laboratório, quando eu botar a questão lá no laboratório, você vai ver que o laboratório vai ser muito mais curto a aula, porque a teoria vai ficar para a disciplina teórica. Lá no laboratório só vai ter lá as tarefas. Faça a simulação do retificador tal. Aí vocês podem observar que esse retificador que eu pedi a simulação, só que eu vou pedir para você fazer uma coisa a mais, né, implementar alguma coisa na simulação, mas vai ser de qualquer retificador, faz parte, viu, pessoal? De qualquer retificador que vocês visualizaram em uma dessas tarefas, beleza? Não vai ser um retificador novo, não. É um desses retificadores que eu passo aqui na tarefa, eu pego lá e peço. Por exemplo, meia onda e onda completa. O que é que eu vou pedir diferente? Para vocês simularem um desses retificadores que vão ter lá na questão, mas eu vou pedir para vocês colocarem um capacitor. E aí eu vou pedir, analise o que é que acontece com a tensão de saída, né? Eu vou botar um roteirozinho. Analise isso, analise aquilo. Se a gente colocar o capacitor, o que é que acontece? O que é que acontece com isso? O que é que acontece com aquilo? Beleza? E aí eu só vou pedir para colocar vocês fazerem uma atividadezinha a mais, mas de algum retificador que vocês já fizeram o exercício. Então, no laboratório, parte dessa carga horária vai ser simulação. Voltou presencial, aí a gente faz as práticas, né? Volta só para fazer as práticas. Tem uma carga do laboratório que a gente só vai conseguir cumprir a disciplina quando for permitido o acesso ao IF, para a gente poder fazer as práticas lá, né? Então, muita coisa a gente vai fazer simulação e outras coisas a gente tem que fazer a prática até para vocês terem contato. Beleza? Pronto. Aqui, pessoal, nós temos a tensão aqui em azul. Vou até colocar de azul. Aqui nós temos a tensão de saída. De vermelho, nós temos a tensão de entrada, né? Do VS. Essa corrente aqui é a corrente de saída quando a carga é RL, e aqui é a corrente de saída quando a carga só é resistível. Esses formatos de onda, eles são os formatos dos nossos dois retificadores de onda completa. Tanto o retificador de onda completa com o transformador com o TEP central, né? Aqui estou fazendo exemplo só com a carga resistível, né? Como o retificador em ponte. Né? O retificador em ponte. Então, essas formas de onda são desses dois retificadores, seja com carga R ou com carga RL, né? Tanto você usando esse retificador, com esse retificador você tem esses formatos de onda aqui que são idênticos, eles têm o mesmo efeito. Primeira diferença, né, que eu vou falar aqui deles dois, é em relação à tensão máxima da carga. Tensão máxima da carga. Né? Que no retificador com transformador, VS1, que a gente chamou aqui na aula de VS1, a tensão máxima de saída, né, é em função da minha tensão de pico, da minha fonte, né, ou posso chamar essa tensão de pico é a tensão máxima, né, da minha fonte principal, que multiplica a relação de espiras, né, do secundário com a relação de espiras do primário. Né. Meu V0, ele tem esse formato aqui, no nosso valor máximo. Tem essa relação aqui. Então, esse valor máximo aqui vai depender do retificador que você está utilizando. Né? E no meu retificador em ponte, o meu valor máximo é o mesmo valor de pico da minha senoide. Né? Fica máximo aqui. Esse valor máximo é o valor de pico da minha fonte, né? Da minha fonte. Quando eu estou no retificador em ponte. A vantagem do retificador com o transformador é que, dependendo da relação de espira, eu posso ter uma fonte aqui de 220 volts, mas ter aqui na saída uma tensão máxima de 440 volts, né? O dobro da tensão de entrada. Essa é a vantagem do retificador
com transformador. A desvantagem é que o transformador normalmente ele é pesado, ele é grande, então quando a gente vai montar o retificador, o tamanho dele importa muito, e o peso também, é o que nós chamamos de densidade de potência, ou seja, quanto o volume do seu retificador para processar um certo tipo de potência. Então, quanto maior você precisa de um retificador para processar 100 watts, por exemplo, menor essa densidade. Quanto menor for o retificador para processar os mesmos 100 watts, maior a densidade, então melhor ainda. Então, o único detalhe que vocês vão ter que perceber é a tensão máxima dessa tensão de saída, que vai depender de um do outro, tá certo? Então, o cálculo da tensão média, se vocês forem perceber, entre a carga RL e a carga R, o formato da tensão não altera. Não altera o formato da tensão. Então, tanto faz você ter uma carga R, uma carga puramente resistiva, ou uma carga RL, uma carga indutiva, que o cálculo da tensão, tanto da tensão média quanto da tensão RMS, ele é o mesmo, porque o formato da tensão não altera, né? E como é que fica esse cálculo, tanto da tensão como média e do RMS? Do mesmo jeito que a gente calcula. A tensão média, vocês viram lá na outra aula, né? É a raiz quadrada, né, do sinal em relação ao período, né? Então, a gente viu aqui que no de meia onda seria a tensão máxima, por isso que eu não vou chamar de tensão de pico, eu vou chamar de tensão máxima, porque dependendo do retificador de onda completa, você pode ter essa tensão máxima que é em função do número de espira, ou essa tensão máxima que já é a tensão de pico. Então, vai ser a tensão máxima dividido por π, né? O meu valor médio. Não foi isso? O meu valor médio. Só que era do nosso retificador de meia onda. Então, dentro de um período, como é que eu tinha lá no meu retificador de meia onda? Dentro de um período, eu tinha uma cucuruta e a outra ficava em zero. Não era isso? Isso. Dentro desse período aqui. Dentro do período de 60 Hz. No meu retificador de onda completa, eu tenho duas cucurutas. E tensão média é o quê? É calcular a área. Então, nesse retificador de onda completa, o que é que está faltando aqui para eu ter minha tensão média? O que é que vocês acham como é que ficaria? Porque esse valor de tensão média aqui que eu calculei é do retificador de meia onda. Que só teria uma multiplicar por 2 aí, não multiplicar por 2. Multiplicar por 2, exatamente. Então, a tensão média no retificador de onda completa é 2 vezes tensão máxima dividido por π. Aqui na carga RL, do mesmo jeito. Isso aqui não se altera. 2 vezes a tensão máxima dividido por π. Só recapitulando, por que eu estou chamando de tensão máxima? Porque se for no retificador em ponte, essa tensão máxima é o valor de pico. Se for no retificador de onda completa com transformador, essa tensão máxima vai ser a tensão de pico que multiplica a relação de espira. E lá na aula de funcionamento, vocês podem visualizar lá que eu explico direitinho. Então a tensão média é a mesma, porque tanto faz essa figura aqui da tensão, tanto faz se a carga é R ou se a carga é RL. O formato da tensão vai ser o mesmo. Então a tensão média para uma carga resistiva é essa, a tensão média para uma carga indutiva é nesse mesmo formato aqui também, sem problema nenhum. O valor RMS também. Veja bem, lá no retificador de meia onda, né, no retificador de meia onda, que era esse formato, a gente calculou a tensão RMS e viu que era valor de pico dividido por 2. Só que agora, de onda completa, o meu sinal ele tem duas cucurutas. Como é que eu calculo o meu valor RMS? O meu valor RMS é calculado pela raiz quadrada da integral do quadrado. Beleza? Quando eu pego esse sinal aqui, que é da onda completa, que tem duas cucurutas, e pego uma senoide pura. Quando eu faço o quadrado desse sinal e quando eu faço o quadrado desse sinal, eu tenho o mesmo valor. Por que eu tenho o mesmo valor? Porque o quadrado não interessa se o seu argumento é positivo ou ele é negativo.
Quando você eleva ao quadrado, tudo fica positivo. Entendeu? Então, quando você faz esse sinal ao quadrado e essa parte ao quadrado, o semicírculo positivo, você vai ter o mesmo resultado do quadrado, porque os dois são positivos. Quando você faz essa parte do sinal ao quadrado com essa parte do sinal ao quadrado, você vai ter o mesmo resultado também. Porque essa cucuruta aqui, ela é positiva. Beleza? Beleza. Beleza? Essa cucuruta, ela é negativa. Só que como eu estou elevando ao quadrado, tudo que é negativo ao quadrado vira Positivo. positivo. Então, a tensão RMS do meu retificador em ponte é a mesma tensão RMS da minha senoide. E como é que eu calculo a tensão RMS do senoide? Quem é que se lembra? Eita. Tensão Quem é que de se lembra? pico pela raiz de 2, é? Exatamente. Pela raiz. Só que aqui eu vou dizer que é tensão máxima por raiz de 2, porque eu estou dizendo que é tensão máxima, porque dependendo do retificador vai ser o valor de pico ou vai ser o valor de pico com a relação de transformação. Então é a tensão máxima dividido por raiz de 2, ou seja, o mesmo cálculo de uma senoide pura no meu retificador em ponte. Na minha carga RL, o meu sinal não altera, então eu calculo do mesmo jeito, minha tensão máxima dividido por raiz de 2, do mesmo jeito que eu calculo a tensão RMS numa senoide. Beleza? Até aí tudo bem? Beleza. Sim. Quando a gente vai calcular a corrente, aí a história muda de sinal. A corrente média é uma corrente calculada no sistema CC, beleza? Ou seja, é a corrente calculada no sistema contínuo. Quando eu tenho uma carga RL aqui no meu retificador, lembre que esse lado do retificador, a saída do retificador, é a saída do lado de corrente contínua. Ou seja, em corrente contínua, o meu indutor, depois que ele carrega, ele se transforma em quê? Quem é que se lembra? Ele se transforma no curto-circuito. Então, para os valores médios, é como se o indutor não existisse. Então, como é que eu calculo minha corrente média? É só pegar a minha corrente média, é só pegar a minha tensão média e dividir pelo valor da minha resistência. Beleza? Beleza. Na carga RL também do mesmo jeito. A carga RL, do lado de corrente contínua, o meu indutor, quando carrega, se transforma num curto, então não tem energia sobre ele, em termos de corrente. Então, aqui do lado da carga RL, a minha corrente média também é calculada. Eu pego a minha tensão média e divido apenas pela minha resistência. Por mais que eu tenha um indutor lá, mas é só dividir pela resistência, que você tem justamente o valor da sua corrente média. Beleza? Beleza. A história muda de lugar quando eu vou calcular a minha corrente RMS. Tá certo? A história muda de lugar quando eu vou calcular a minha corrente RMS. Por que muda de lugar quando eu vou calcular a minha corrente RMS? Porque a corrente RMS, ela faz toda a diferença do formato da minha curva. Tá certo? Faz toda a diferença do formato da minha curva. A minha corrente RMS, na minha carga resistiva, ela também se repete. A minha corrente RMS, na minha carga resistiva, é só pegar a minha tensão RMS e dividir pela minha carga, ou seja, minha resistência. Então, na carga R, isso se repete. Beleza? Beleza. Só que agora a minha corrente RMS vai ser diferente quando a minha carga for na carga RL. Porque o indutor, ele vai alterar o formato da minha corrente. Se vocês visualizarem aqui, ó, essa curvazinha em azul é o meu zero. Aqui foi onde eu marquei o zero. Uma retinha azul que tem. Não sei se vocês visualizam azul, mas aqui onde eu fiz a setinha é o zero. Quando a minha carga é resistiva, a minha corrente sai do zero, vai lá em cima, toca no zero de novo. Vai lá em cima, toca no zero de novo. Beleza? Até aí tudo bem? Quando eu coloco o indutor, observe que aqui é o zero. Aí. Aqui é o zero, onde eu estou passando o lápis. Observe que a minha corrente ela não toca no zero. Porque o que é que o indutor faz? O indutor faz com que a minha corrente fique constante. Beleza? Que a minha corrente fique constante.
É o que o meu indutor faz. Então, quanto maior o indutor, o que é a corrente média? Quando eu calculo a corrente média, o que é a corrente média? A corrente média não é uma corrente que vai... Eita, que ficou bem retinho, viu isso aqui? A corrente média não é a corrente que vai ficar aqui, né, ó, num valor constante, não é isso? Sim. A corrente média não seria esse valor constante. Então, quando eu coloco o indutor, a minha corrente RMS, ela sempre tende a aproximar do valor médio. Então, quanto maior o indutor, mais reto essa minha corrente vai ficar e mais próximo da corrente média meu indutor vai ficar. Então, quando a minha carga é RL, a gente utiliza do atributo de dizer que a minha corrente RMS, ela é aproximadamente o valor da minha corrente média. Beleza? Então, quando eu tiver na carga RL, a minha corrente RMS, eu posso usar esse atributo de aproximar o valor da minha corrente média. Beleza? Então, a única diferença da carga R para a carga RL vai estar lá no cálculo da minha corrente RMS. Tudo bem? Então, essas são as equações do nosso retificador de onda completa. O que se repete, né? Quais são os cálculos que se repetem? Deixa eu só colocar aqui uma nova pasta. Quais são os cálculos que se repetem? O cálculo que se repete é o cálculo do fator de potência, né? Lembrando que o fator de potência é a potência ativa dividido pela potência aparente. A potência aparente só faz sentido se você tiver no circuito CA. Então, essa potência aparente eu vou calcular com os dados da entrada. E essa potência ativa, que é a potência que realmente vai realizar trabalho, eu vou calcular com os dados da saída. Então, como é que eu calculo a minha potência ativa? Eu vou pegar meu valor médio e multiplicar pela minha corrente média. Calculei minha potência de entrada. Como é que eu calculo minha potência aparente? Aí eu vou pegar a minha tensão RMS da minha entrada e multiplicar pela minha corrente RMS. Beleza? Beleza. Pronto, então lembra. Potência aparente é o produto dos valores RMS. Potência ativa é o produto dos valores médios. Lembrando que a potência de saída é lá na carga, é com os dados da carga, e a potência de entrada é com os dados da fonte. No nosso retificador de onda completa, a corrente da fonte é a corrente da carga, né? Toda corrente que passa pela carga, ela retorna pela fonte. Então, é justamente essa corrente RMS aqui. É a mesma corrente RMS da carga, a corrente RMS da fonte. Onde é que o cálculo vai estar diferente? Quando você utiliza o transformador, que você vai ter que fazer a transformação dessa corrente também pela relação do Spires. Pode perguntar. Estou tentando perguntar aí, por exemplo, porque a gente sabe que os diodos, né, quando eles são de silício de germânio, eles têm perdas aí. E no caso do retificador em ponte, ele vai ter uma perda tipo o dobro, né? Porque tem dois diodos conduzindo ao mesmo tempo. Isso. Aí, para calcular essa tensão aí na saída, eu considero essa queda de tensão nos diodos? Ou... Isso. No nosso caso, a gente está considerando o nosso diodo ideal, porque em eletrônica de potência a gente tem esse atributo de considerar quando o nosso foco não é calcular perdas. Quando o nosso foco é calcular perdas, aí você coloca o real independente do nível de potência, porque você quer calcular perdas, beleza? Mas quando o nosso foco não é calcular perdas, que não é o foco da disciplina, porque em eletrônica de potência a gente fica à vontade em trabalhar com diodo ideal. Porque a eletrônica de potência, lembra, a gente trabalha com potência. Então a gente está falando aqui, apesar dos exemplos ficar 220 volts, tá entendendo? Mas a gente está falando em realidade, tipo em sistemas, onde a gente vai ter na tensão lá de saída, tipo 400 volts, 500 volts, 1000 volts, ou até o próprio 220 volts. Então, quando você dá a queda de tensão de 0,7 ou de 0,3 em relação a 220, isso não vai alterar no valor médio da sua tensão de saída, entendeu? Porque o erro vai ser nas casas decimais. Então, quando você pega, se você for fazer um cálculo, eu tenho uma resistência de 10 ohms. Se você for pegar 220 e dividir por 10, e você for pegar 219,097, 007, né? E dividir por 10, você vai ter que dividir por 10 para você ter uma
O erro vai estar nas casas decimal. Tá entendendo? Então é por isso que na eletrompotência a gente pode utilizar o diodo real sem precisar dar essa queda de tensão. Porque o erro vai estar nas casas decimais. Então a gente não influi muito. Agora sim, se o nosso foco for calcular perdas, aí sim, a gente precisa considerar essa queda de tensão de 0,7 ou de 0,3 para a gente usar lá na equação de perdas e poder calcular a potência que está sendo perdida em cada um desses diodos, né? Falando sobre diodo, que é até um conteúdo extra, mas foi muito bom ser perguntado, Marcos, qual é a característica de diodo? Vou montar um retificador, preciso comprar o diodo. Como é que eu calculo o diodo, né? E aí eu vou até aproveitar e já dar esse conteúdo aqui. O diodo, eu preciso saber de duas coisas. Qual é a tensão reversa que ele suporta, né? A tensão reversa. E qual é a corrente máxima que ele suporta. Entendeu? Beleza? Eu tenho que ficar olhando esses dois aspectos. Então, quando eu for comprar esse diodo aqui, ó, observe que esse diodo aqui, ele vai suportar a tensão reversa, ele vai suportar a tensão reversa da tensão do meu secundário, do meu retificador com transformador. Então, se eu tiver 220 na entrada, eu não vou comprar um diodo de 220. Eu vou ter que comprar um diodo com a tensão de saída. Então, assim, se eu tiver um transformador que dobra a tensão de entrada, então eu vou ter que comprar um diodo que suporte 440 volts e não apenas 220. Beleza? Beleza. Já os diodos do in-ponto, não. A tensão que fica sobre o diodo é a tensão da fonte. Então, se minha fonte for 220, eu vou comprar um diodo que suporte 220. Tá certo? Pronto. E a outra é a corrente máxima. Você tem que pegar a corrente máxima do diodo, que é em função desse valor de pico aqui, para saber, e aí a corrente vai depender da carga, né? Você pega a tensão máxima e divide pela resistência para saber qual é o valor da sua tensão máxima, né? Como é que eu sei qual é a corrente máxima do meu diodo? A corrente máxima do meu diodo é a tensão máxima dividido pela resistência. Tá certo? Você pega lá o valor máximo e divide pela resistência, você sabe qual é a corrente máxima. Aí você vai comprar o diodo que suporta a tensão máxima e que suporte a corrente máxima. Você pega essas duas informações. Só que essa informação, normalmente eu dou ela lá no laboratório quando a gente vai fazer as práticas. Mas como foi comentado aqui, então não é tempo perdido. Beleza? Aquele retificador do 61 com carga RL, porque lá naquele retificador a gente tem um ângulo beta, né? Que quando o diodo ele conduz também no semiciclo negativo, aí quando a corrente é tensão zero, ele forma um ângulo beta lá. Isso. Aí qual o significado, qual a representação desse ângulo beta, que eu não consegui entender muito bem. Não, aquele ângulo beta ali, porque você, na verdade, quando a gente vai utilizar quando você precisa utilizar um retificador de meia onda com carga RL, a gente utiliza daquele atributo de usar aquele diodo de roda livre. Né? A gente usa o atributo de usar aquele diodo de roda livre porque você resolve esse problema da condução negativa. O ângulo beta ele é importante só para te dar a noção de que quanto maior for o ângulo beta, significa dizer mais ele vai conduzir no semiciclo negativo. Quanto mais ele conduzir no semiciclo negativo, quando você for calcular a tensão média, menor vai ser sua tensão média. Aí lembra que lá no fator de potência, a minha potência ativa, ou seja, a potência que eu realizo o trabalho, a potência que de fato vai se transformar em energia, ela é com base na potência ativa. Como é que você calcula a energia? Você pega a potência ativa e multiplica pelo tempo de utilização, ou seja, é potência vezes tempo, a energia. Então, se você tem uma tensão média baixa, você vai ter uma potência baixa na carga e, consequentemente, você vai ter menos energia. Então, conduzir no semiciclo negativo faz com que você perca potência. Você perca capacidade de processar potência. Entendeu? Então, aquele ângulo beta, qual a importância daquele ângulo beta se a gente não tiver o diodo de roda livre? Qual a importância da gente saber ele? Ele só vai dar essa noção de que quanto maior for o ângulo beta, menor vai ser a tensão média. Menor vai ser a tensão média, porque quando você pega a equação lá, a equação considerando o argumento
do beta, você vê ali que é uma diferença. Então, o ideal é que o ângulo beta seja 0, porque você não tira em nada da tensão média. Mas a partir do momento que aquele ângulo beta existe, ou seja, que você está conduzindo um semiciclo negativo, você está perdendo em tensão média. E você perder em tensão média significa dizer que você perder em potência e, consequentemente, você perder em energia. Beleza. Entendeu? Por isso que a gente utiliza o diodo de roda livre. Por isso que a gente utiliza aquele diodo de roda livre. Porque o diodo de roda livre resolve isso. Você não perde em termos de potência. Porque ele consegue deixar a tensão retificada certinha, né? Parando ali em 0. Você consegue resolver o problema da tensão. E aí a gente faz isso aí. Faz essa análise, né? Pronto. Uma das questões em termos de retificador de meia onda da simulação lá é justamente eu dou o mesmo retificador, né, com a mesma corrente média, vamos dizer assim, e eu só peço para vocês compararem, calcular a tensão média nos dois casos, pela simulação. E aí a gente vai ver com diodo de roda livre e sem diodo de roda livre. Aí você vai ver que quando você não botar o diodo de roda livre, melhor, vamos fazer isso agora, que você já visualiza. Deixa eu compartilhar aqui a tela novamente. Inclusive, eu acho que eu já deixei até aberta aqui a simulação. Pronto, esse aqui é o de retificador de meia onda. Deixa eu só tirar. Pronto, já está fora. Então, eu vou colocar aqui sem o diodo de roda livre. Essa mesma carga, esse mesmo tudo. Vou marcar aqui um X. O diodo de roda livre está cinza, então ele não tá fazendo parte do circuito. Vou simular aqui. Vou pegar a tensão média. Pronto. Vou calcular aqui a tensão média, né? Calculei aqui no PSIM. Tensão média, vou dar 2 cliques. Vou salvar aqui para esse cálculo. 59,27. Está muito pequeno, não consigo aumentar isso aqui. Eu não sei se eu consigo dar zoom, como é que tá zoom, não. Mas é 59,27. Beleza? Agora eu vou voltar aqui e vou colocar o diodo de roda livre. Apertar no verdinho, ativei o diodo de roda livre, vou simular. Vou calcular o valor médio e vou botar ali só para a gente ver a diferença. Ó, o valor médio, 70 volts. Beleza? Então, se eu pegar aqui 70 menos a outra tensão média, a gente tem uma diferença de 10 volts no valor médio. Só por conta do diodo de roda livre. Aí, mas como é que fica isso aí? Vamos fazer o seguinte. Deixa eu voltar aqui para ficar na mesma sequência. Simular aqui de novo. E vamos visualizar a corrente. Vou baixar aqui. Corrente de saída, corrente na resistência, é a corrente de saída. Calcular o valor médio de corrente, sem diodo de roda livre. Está aqui. 5,9. Observe que é 59,27, né? A corrente dá 5,9. Se você for olhar, é justamente 10 vezes menor, porque a minha resistência aqui é de 10 ohms, tá vendo aí? 10 ohms. Por mais que eu tenha um indutor, mas a minha corrente é o valor médio da tensão dividido pela resistência. Mesmo eu tendo um indutor aqui. Então, confirma a informação que a gente passou. Agora eu vou botar o diodo de roda livre, vou simular para calcular a corrente média com. Então, vamos lá, vamos calcular a potência. Potência sem diodo de roda livre, ou seja, onde eu tenho um beta, o ângulo beta. É a tensão sem o diodo de roda livre que multiplica a corrente sem diodo de roda livre. Então, isso aqui vai me dar uma potência de 352. Beleza? 352 é a minha potência. Agora vamos calcular a potência com o diodo de roda livre. Observe que a carga é igual, o retificador é todo igual. Eu só estou alterando o diodo de roda livre. Tensão do diodo de roda livre que multiplica corrente com diodo de roda livre. Então, minha potência ativa na saída é 490. Então, quando eu diminuo pelo valor da minha outra potência, eu tenho uma diferença de 138 watts. Só por conta de um diodo. 138 watts. Então, se eu usar esse diodo por 1 hora, então eu vou ter 138 watt-hora de energia. Se eu utilizar por 2 horas, eu vou ter o dobro disso.
igual. 276. Beleza? Beleza. Massa. Se eu usar durante um dia, então, aqui numa indústria, por exemplo, eu estou numa indústria, vamos dizer assim, numa indústria que nem trabalhe 24 horas por dia, que tenha 10 horas de operação. Então, se eu multiplicar isso aqui por 10, fica fácil a conta, né? Dá 1,3 kWh de diferença. 1,3 kWh. Se você botar esse kWh, vamos dizer assim, a 50 centavos, 0,5 a 50 centavos. Se você botar o quilowatt a 50 centavos, dá R$ 690.